proteção para o futuro. Conforme o meu negócio foi crescendo, eu fui escolhendo as aulas que eu queria dar, as turmas que eu queria dar, os colégios onde eu preferia dar aula, não precisava estar naquelas 50 horas para todo lado. Então eu fui organizando a minha vida, tá? E essa mudança, né, é uma mudança que precisa passar pela mentalidade. Né? A gente tem uma mentalidade de empregado, uma mentalidade de quem recebe um salário, e quando a gente começa a ser empreendedor, isso tudo precisa ser revisto, tá? A gente precisa de um modelo que é simples, que as pessoas já executam, ou seja, ele é validado, não vale a pena inventar a roda de novo, tá? A gente precisa começar em tempo parcial, isso é fundamental se você vai empreender pela primeira vez, porque isso é baixo risco financeiro e adaptação gradual. E o diferencial, quando você vai empreender, você precisa empreender em algo que gere renda alavancada. Senão, você está trabalhando mais horas com o seu empreendimento, mas você troca 6 por meia dúzia. Você tem uma segurança ali, mas você ganha só por horas, tá? Então é isso. Vou trocar agora aqui a apresentação para a gente começar, tá bom? Responde para mim se funcionou, se trocou de tela, se vocês estão vendo de novo aquela tela cinza e verde. Messias, você que está aparecendo aí para mim. Sim. Beleza. Obrigado, Cleonice. Então vamos lá. Empreenda, né, com suplementos premium, alimentação funcional. Primeira coisa que a gente precisa entender, os suplementos premium também são alimentos funcionais, tá? E quando a gente manipula esses alimentos, esses suplementos, e cria suplementos, a gente criou comida funcional, drink funcional, bebida funcional. O que é funcional? É quando a presença dentro desses alimentos e desses suplementos, ela é muito concentrada de compostos bioativos. E isso oferece benefício para a saúde que é comprovado, né? Então, por que a gente está ganhando dinheiro investindo nesse mercado? Olha só, como a procura pelas soluções que a gente está oferecendo, ela é grande e só cresce. Bebidas funcionais é um mercado que cresce desde 2018, 14% ao ano. Alimentos saudáveis que têm essa pegada dos sem glúten, sem lactose, opções vegetarianas, 12% de crescimento ao ano desde 2018. Energéticos, 7% de crescimento ao ano. Suplementos, shakes proteicos, creatina, glutamina, suplemento de fibra, multivitamínicos e minerais, enfim, crescimento de 77,2%, isso foi nos últimos 4 anos, mas a tendência é que esse crescimento seja muito maior, ele extrapole aí os 80% nos próximos anos. Outra coisa importante da gente pensar é que a gente vive num país que uma grande parte das pessoas que procura por essas soluções, elas também têm o desejo de emagrecer. No Brasil, 60% das pessoas querem emagrecer. E quando elas consomem um suplemento, quando elas consomem um alimento funcional e elas começam a emagrecer, elas querem continuar. Então, se você tem algo para oferecer para as pessoas que querem emagrecer, isso vai ser fantástico para o seu negócio, porque ela já teve uma prova de que está funcionando para ela. Ela sentiu o organismo reagir, ela sentiu as mudanças nos índices corporais. Então, você pode atingir esse mercado também. Qual que é nosso modelo de negócio? Ele é muito simples. Em primeiro lugar, a gente precisa ter soluções que são baseadas em ciência, tá bom? Então, aqui sim, né? Tudo é comprovado cientificamente. E a gente tem 4 pilares nesse negócio. A gente comercializa suplementos nutricionais, a gente comercializa alimentos funcionais,
A gente tem para oferecer programas de emagrecimento para as pessoas e a gente tem também todo o know-how para ter os espaços de interação, tá? Espaços de interação são locais onde as pessoas vão para consumir ou vão para fazer uma avaliação ou vão, né, para encontrar com mais pessoas que têm os mesmos objetivos que elas. Os suplementos que a gente usa e que a gente comercializa, ou seja, que a gente utiliza para fazer os nossos alimentos, e os suplementos que a gente comercializa, todos eles são da Herbalife por causa da qualidade. É uma empresa que tem 40 anos, 25 anos no Brasil, 95 países ela está presente, ela tem um padrão ouro para consultores independentes, então é uma empresa, quando você é um parceiro da Herbalife, né, você praticamente não tem risco de perder dinheiro. É a marca número 1 do mundo em substitutos de refeição, suplementos proteicos combinados e assim por diante. Nosso motor de lucro, né, como é que é o nosso modelo de negócio? Então, a gente comercializa e presta consultoria sobre os alimentos funcionais de alta qualidade, que tem receitas padronizadas, apresentação padronizada também, é muito parecido com uma franquia. Você comercializa e também dá consultoria sobre os suplementos, explica como eles funcionam, como deve ser utilizado, etc. Né? E você também comercializa e é um consultor desses programas nutricionais que estão prontos, eles estão em plataformas digitais, é muito fácil oferecer para as pessoas e depois você vai fazer um acompanhamento, se ela está seguindo, se ela está entendendo e tudo mais. Tá? A gente atende as pessoas, né? Faz a venda, pode ser num local comercial, pode ser a partir de casa, você pode fazer só as entregas. Então você tem o atendimento num local que é um ponto comercial ou não. Normalmente a gente começa a partir de casa e depois a gente abre um ponto comercial, né, para todo mundo ficar com vontade de sair fora de casa, né, e trabalhar fora e voltar sem trabalho em casa. E a gente tem esse atendimento personalizado quando a gente oferece os programas nutricionais nesses nossos espaços de interação. Quando você participa desse projeto, nós somos responsáveis pela sua formação. Responsáveis não, mas a gente oferece tudo que você tem que aprender, passo a passo. Existe um sistema de treinamento, um mentor pessoal. Inclusive, após essa apresentação, a gente vai ter um encontro de treinamento mesmo, do grupo aqui. A gente tem profissionais experientes em todas as áreas que esse negócio demanda alguma expertise, com profissionais que vão ensinar o passo a passo que você precisa dar. A gente, quando começa um negócio, a gente vai se aprimorando. E esse aprimoramento também é contínuo. Nos treinamentos, você também vai aproveitar para se aprimorar e você vai ter sempre os treinamentos para o seu nível, o nível de produção que você está, o seu nível de ganhos, o nível que você está ali construindo, né, o seu negócio. A gente tem muitos treinamentos que são oferecidos pela própria Herbalife, tá? Regionais, nacionais, internacionais e plataformas com conteúdos disponíveis. Algumas plataformas são de responsabilidade da Herbalife, algumas são do nosso grupo. E qual que é a nossa oferta, né, para o mercado? Se você pensar bem, né, o que é a solução que a gente está oferecendo é que a gente tem nutrientes de qualidade. Por que isso é um mercado que cresce tanto? Porque as pessoas hoje, elas têm a vida muito corrida, a gente vive em grandes cidades, na maior parte das cidades a alimentação, a comida, ela não é cultivada na zona rural, ela é cultivada muito longe, ela vem de caminhão.
A gente come muita coisa que é encaixotada, enlatada, que tem conservante, corante. Então, a maioria das pessoas, ela oferece para o organismo, na sua alimentação, na sua dieta, muita coisa que não é exatamente o que faz bem para a saúde. Gordura demais, sal demais, carboidrato rápido, processado demais. E aquilo que seria importante é muito difícil de você obter. Proteínas e carboidratos bons, vitaminas e minerais, fibra prebiótica, antioxidantes, alimentos que têm potência anti-inflamatória, imunizante. Né? Então, essa é o que tem, né? Tudo que a gente oferece tem essa nutrição. Tá? A gente vive num país que cada vez mais as pessoas querem envelhecer com qualidade, né? Querem manter a energia da juventude, querem manter a diversão da juventude. A gente é muito diferente do que gerações anteriores, né? Que a vovó era uma senhora com o cabelo lilazinho, um óculos bem grande, com uma lente verde, um vestidinho de chita e um cinto. Hoje, as mulheres que são avós, elas usam jaqueta de couro, elas vão para o happy hour, ou seja, a gente é diferente, né? Então, as pessoas estão interessadas em ter qualidade de vida, energia, disposição e saúde e avançar, né? A gente vê quanto isso no Instagram, como são os homens e mulheres de 60 anos hoje, né? Os 60 a mais, parece até que ganharam um nome diferente, né? Porque são muito diferentes das gerações anteriores. Aqui eu estou mostrando para vocês alguns dos alimentos que nós ensinamos, como que vocês podem oferecer, opções que são para refeições, opções que são para lanches, opções que são bebidas, e como fazer adaptações vegetarianas, sem glúten e sem lactose. Você também tem os suplementos da Herbalife, todo o portfólio da Herbalife Brasil à sua disposição, que você vai aprender como fazer a apresentação, como fazer clientes que consomem esses produtos. O shake da Herbalife é o shake proteico mais vendido do mundo, é o número 1 do mundo. Aqui no Brasil, ele é o único substituto parcial de refeição autorizado pela Anvisa, que pode substituir uma refeição como um lanche, como um almoço ou um jantar. Tá? E toda essa linha é uma linha espetacular que tem muita saída no Brasil e no mundo. E você vai aprender, né, se você quiser explorar o mercado do emagrecimento. A gente tem os programas de emagrecimento, aqui tem um deles, né, que é o FitK, mas existe o T90, existem outros, e você vai aprender como fazer, tá? Com esses programas de emagrecimento. E antes de eu mostrar para você a parte da alavancagem, eu quero entrevistar 4 pessoas só para ilustrar isso que eu estou falando, tá? São perguntas muito rápidas que eu vou fazer. Vou pedir para vocês responderem apenas aquilo que eu estou perguntando, tá? E eu vou começar com a Ana Maria. Ana Maria, você está aqui na sala, pode abrir seu microfone, sua... Ah lá, já estou vendo. Boa noite. Boa noite, Edu. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Eu já falei seu nome, né, Ana Maria. Ana Maria, você é de onde? Sou de Jundiaí, estado de São Paulo. Tá. Você começou sua vida de empreendedora com esse projeto, não foi? Foi. Na verdade, assim, eu sou advogada, né? Trabalho com a Herbalife em tempo parcial. Saiu. E agora no momento até de utilizando mais horas de trabalho para a Herbalife do que no começo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Então você começou em tempo parcial e até hoje você está em tempo parcial organizando sua vida, é isso? É. E você agregou agora um pouco mais. Eu gostei do negócio e estou mudando aí as horas de trabalho. E você que começou há pouco tempo, você agregou renda?
Bom, primeiro mês de negócio, nós tivemos um faturamento de 40 dias, né? Os primeiros 40 dias. R$ 5.693. E foi uma média de mais ou menos quase R$ 3.000 de lucro. R$ 3.000 de lucro líquido no bolso nos primeiros 40 dias. Fantástico, Ana. Muito obrigado, viu? Obrigada. Queria chamar agora a Marita. A Marita está aqui na sala? Cadê a Marita? Não estou vendo a Marita. Então eu vou passar para a Amanda. Amanda, estou te vendo aqui no cantinho. Oi, Amanda. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo jóia. Amanda, onde você está? Onde você mora? Eu moro em Jaguariúna. Jaguariúna. Você também começou sua vida de empreendedora com esse negócio? Sim, eu sou enfermeira de formação e há 12 anos eu estava super insatisfeita com o meu peso. Comecei a procurar alguma coisa para emagrecer. A minha tia me indicou a Herbalife, eu comecei a procurar a Herbalife e conheci essa maravilhosa nutrição junto com acompanhamento que me ajudou a controlar meu peso em 15 quilos, que eu mantenho há 12 anos. Olha só, a Amanda foi uma cliente, então ela chegou através do consumo dos produtos e aí resolveu ser empreendedora. Sim, eu vi uma grande oportunidade, que na época eu estava insatisfeita porque eu não via um retorno, não só financeiro, mas muito mais profissional mesmo. Não conseguia trabalhar de forma preventiva e ajudar as pessoas a não adoecerem. Elas já chegavam doentes. Então eu tive essa oportunidade. Você era enfermeira. Sim, e as pessoas já chegavam diabéticas, elas já chegavam hipertensas. Eu falei, meu Deus, tem que ter uma forma de eu ajudar essas pessoas antes delas adoecerem. E foi aí que acredita, Amanda, você acredita hoje que a ajuda que você dá para as pessoas é melhor porque você trabalha na prevenção? Eu falo que eu me sinto enfermeira todos os dias, porque eu trabalho com educação e prevenção de doenças, né? É isso que a gente faz aqui. Joia. Me fala uma coisa, você começou em tempo parcial, certo? Sim, eu comecei, meu marido morava em São José dos Campos, ele trabalhava lá e eu tinha uma filha de 2 aninhos. E eu trabalhava em Pedreira e morava em Amparo. Então eu viajava todos os dias, deixava ela na escola, na volta buscava ela, ia para casa, dava banho, dava janta, punha ela no carro de novo e colocava de 1 a 2 horas por dia, eu fazia o negócio da Herbalife. Comecei com visita domiciliar, que era a minha especialidade na época. E agora você construiu renda e você já prefere trabalhar em tempo integral com a Herbalife, é isso? Sim, depois de 90 dias eu ganhei 4 vezes mais do que eu ganhava como enfermeira e aí eu achei que era bobagem continuar dedicando 40 horas semanais para um negócio e dedicando só 2 horas para um negócio que já me pagava 4 vezes mais do que como enfermeira. Aí a gente decidiu, o Leandro voltou para casa, graças a Deus, se a gente pergunta para Ana Laura o que foi de bom da Herbalife, o papai voltou para casa. E aí a gente juntos, né, aí nós começamos a desenvolver atividades juntos e isso alavancou os nossos ganhos, mas com certeza trouxe pra gente liberdade de tempo, que era o que a gente mais buscava. Amanda, você poderia dizer os seus ganhos médios? Sim, nos últimos meses o nosso faturamento tem rondado a casa dos 15 mil. 15 mil. Então, felizes. Muito feliz. Muito obrigado. Bom, queria chamar o Leandro, o marido dela tá ali, balançando os braços. Ah, ele tá? Eu nem vi ele aí. Tá aí, ó. Tá lá. Animado. Queria chamar o Gabriel. Gabriel, você tá aí? A Marita mandou mensagem que ela não conseguiu abrir a câmera. Depois a gente vai ouvir a Marita, então. Gabriel, tá por aí? Tô aqui, Dudu. Tá me escutando? Tô escutando, mas não tô vendo. Eu já abri o vídeo e a câmera. Já. Tá bom. Gabriel, me fala uma coisa. Você também se tornou empreendedor com esse projeto junto com a Herbalife? Exatamente. Eu conheci esse projeto, na ocasião eu era estagiário de operador de telemarketing, fazia 2 faculdades e conheci esse projeto aos 19 anos. 19 anos.
E quando você iniciou em tempo parcial também, levando outras atividades ao mesmo tempo. Eu, na verdade, eu trabalhava mais no horário do almoço e finais de semana, porque eu fazia 2 faculdades, né, de manhã e à noite, e à tarde tinha estágio de 6 horas. Então, eu, nos primeiros 90 dias, eu desenvolvi durante o estágio, falando com as pessoas. Aí, no primeiro mês, eu ganhei R$ 850. No terceiro mês, eu já estava ganhando acima de R$ 2.000 extras. E quanto que é a sua média dos últimos meses, Gabriel? Nos últimos 12 meses, nosso lucro líquido, com todas as formas de ganhos, ultrapassa R$ 1.000 todos os dias. Ou seja, acima de 30 mil por mês. Acima de 30 mil por mês de lucro líquido. Parabéns, de lucro Gabriel. Líquido. Parabéns. Obrigado. Depois eu vou explicar isso que você viu do Gabriel com todas as formas de ganhos, tá bom? Marita, vamos lá. A gente vai só te ouvir, né? Então fala pra gente te ouvir. Marita, você tá aí? O microfone. Alô? Acho que não deu. Bom, vou compartilhar minha tela de novo, que eu tenho só 2 slides para falar e depois a gente vai ver essa história da alavancagem na prática com o Claudinei. Então tá aqui. Como que a gente constrói a alavancagem? Tá? É muito importante a gente pensar que o dinheiro parece que ele é tudo igual, mas ele não é, né? Então existem mais de uma forma de você ganhar dinheiro. Uma delas é você ganhar por horas trabalhadas. Quando eu era professor, eu trabalhava 50 horas, eu ganhava um salário referente a 50 horas. Depois, se eu trabalhasse mais horas, aumentava o salário. Se eu trabalhasse menos horas, diminuiria o salário. 90% dos brasileiros ganham esse dinheiro, sempre dependendo das horas que trabalham. Às vezes, uma pessoa tem um negócio, ela é dona de um negócio, mas se ela não trabalha muitas horas lá, ele não funciona. Então, apesar dela ser dona de negócio, o rendimento dela é o linear ainda, né? Depende dela estar lá trabalhando. O outro ganho é o ganho que a gente chama de alavancagem. É quando você ganha uma força, né? Então, eu uso minha energia, uso minha força de trabalho, eu crio um trabalho, ele ficou pronto e ele não precisa mais de mim. Eu volto, né, recebo o meu tempo de volta e eu posso usar o meu tempo para criar outro. E aquilo fica trazendo renda para a gente. Quando você faz esse negócio aqui, você vai ter a renda linear. Você vai comprar produtos, você vai produzir alimentos, você vai comercializar suplementos, você vai atender clientes e isso vai exigir de você horas. Mas quando você faz esse projeto, ele tem uma natureza de ser marketing multinível. Então, a gente pode selecionar pessoas para fazerem a mesma coisa que nós. E aí você vai usar seu tempo, sua energia, sua força de trabalho para trazer essa pessoa numa apresentação como essa, depois ela vai para um treinamento, ela vai conhecer você, ela vai no seu ambiente, vai conhecer o seu modelo, ela vai para a formação, mas logo ela é independente. E a produção dessas pessoas gera comissões que é a Herbalife que paga, né? Não sai do bolso da pessoa. Quando você aumenta o número de clientes através de pessoas, você constrói essa renda alavancada. Quando a gente ganha renda linear, geralmente os seus ganhos funcionam como essa linha vermelha. Ele chega num limite, por quê? Porque a hora chega no limite. Quando você constrói uma organização, não. Vocês vão ver na história do Claudinei ele falar da organização que foi acontecendo. Inclusive, eu faço parte dela. E eu sou grato demais pelo Claudinei ter me apresentado isso aqui e me colocado aqui. Mudou minha vida, né? E você pode pensar assim, né?
Eu, quando quero uma renda alavancada, eu penso facilmente numa casa de aluguel. Então, se eu tenho 250 mil reais, eu consigo comprar um imóvel e alugar esse imóvel e ter um aluguel que eu recebo todo mês de R$1.000, certo? Quando eu faço o negócio da Herbalife, quando eu seleciono uma pessoa que vem fazer parte do negócio e ela vai trabalhar, que nem todos nós trabalhamos aqui, fazemos clientes e tudo mais. Se ela atinge 30 clientes por mês, ela está ganhando um bom dinheiro todos os meses. E a Herbalife, medindo aquilo que ela produz, vai pagar para você uma comissão. Sabe de quanto? Mais ou menos R$1.000. Mas você não precisou ter um investimento de 250 mil. Você só precisou ter a boa vontade de apresentar o que você está fazendo, o que você está ganhando de dinheiro e trazer as pessoas para aprender a fazer a mesma coisa que vocês. Tá bom? Depois a gente fala o próximo passo, né? Não, vou falar agora, depois eu chamo o Claudinei. Então, escuta a história do Claudinei, que ele vai contar sobre a alavancagem, ele vai contar como que ele construiu e o que isso trouxe para a vida dele. E se você gostou dessa apresentação, o que você tem que fazer? Um cadastro na Herbalife e participar de um treinamento que vai ensinar você como começar imediatamente. Se for em Brasília, vai ser no dia 22. Se for em Goiânia, vai ser também no dia 22. A gente tem muita gente do Sul aqui, em Chapecó vai ser no dia 21, em Belo Horizonte no dia 22 e aqui na nossa região vai ser no dia 21, tá? Então, a gente vai ter esse seminário em Campinas no dia 22 de janeiro, né? É sábado, é 22 ou 21? Acho que é 21, né? Sábado é 21. É 21 de fevereiro, tá tudo errado isso aí, ó. 21 de fevereiro, sábado, tá a data aqui? Não, tá tudo errado. 21 de fevereiro, sábado, em Campinas, às 16 horas da tarde. Tá bom? Clau, agora eu vou passar para você. Você precisa de tela para o slide, né? Vou liberar você aqui. Ô, Eduardo, muito obrigado, viu? Olá, pessoal. Parabéns para todo mundo que está aqui. É um prazer estar com vocês. E o que eu posso começar aqui é realmente agradecer e parabenizar todos os palestrantes que já passaram, quem deu seu depoimento, que tudo isso contribui para as pessoas que estão chegando, porque isso também deu confiança para a gente quando estava chegando para essa companhia. São os depoimentos das pessoas reais que estão fazendo, cada um fazendo o seu trabalho, cada um com seus objetivos de vida. Parabéns, Eduardo, que passou brilhantemente essa apresentação. Então, o que nós estamos falando aqui? Estamos falando de uma oportunidade real de negócio, tá? Uma grande oportunidade. Então, estamos falando de uma oportunidade que vem transformando vida de pessoas, tanto na área da saúde e do bem-estar, como na área financeira. Essa empresa tem o poder de transformar a vida das pessoas em algo muito melhor, ok? E eu quero compartilhar a minha história aqui com vocês, porque a minha vida foi transformada com essa oportunidade. Das duas formas, tanto da área da saúde e do bem-estar, como na parte financeira, no meu estilo de vida, o que acontece comigo hoje, a gente realmente tem uma vida extraordinária, ok? Eu quero compartilhar com vocês, o Eduardo passou ali, deixa eu colocar um pouquinho a minha história aqui com vocês. Eu que faço parte da equipe de liderança dessa companhia hoje, mas eu não comecei assim. Eu trabalho juntamente com a minha esposa Luciana. A Luciana, como eu, somos pessoas trabalhadoras, dedicadas, como a maioria das pessoas são. A maioria das pessoas são pessoas trabalhadoras, dedicadas, mas às vezes o que falta para a gente é uma oportunidade que a gente possa colocar a nossa energia, que a gente acaba colocando em outros lugares, nessa oportunidade. E aí, essa oportunidade tem o poder de devolver essa energia para a gente. Então, me apresentando um pouco mais aqui, isso aqui são os meus pais, 4 filhos pequenos dentro de casa, a minha filha Ana Luísa com 3 anos dentro de casa, e eu trabalhando, feito um maluco, em 2 trabalhos. Eu aprendi, desde criança, que quando a gente quer ganhar mais dinheiro, a gente trabalha mais.
Meu pai sempre foi autônomo a vida inteira, tá? E o meu pai falou assim, eu sou autônomo porque quando eu quero ganhar mais, eu trabalho mais, né? E eu cresci com isso, né? Com isso na minha cabeça, né? Trabalhar mais. Só que eu me vi numa situação que eu estava com 36 anos de idade, trabalhando das 6 da manhã às 11h30 da noite, em 2 trabalhos. Tá? Eu tinha um comércio, eu comprei um trabalho, eu comprei um comércio, eu juntei um dinheiro e comprei o próprio trabalho. Eu montei, tá, uma rotisseria, tá, que eu tinha lá 7, 8 funcionários e eu trabalhava. Eu era primeiro a chegar, o último a ir embora, trabalhava sexta, todo de segunda a segunda. Eu estava trabalhando há 3 anos sem nunca fechar um único dia. Eu trabalhei 3 anos todos os dias, 365 dias do ano durante 3 anos. Tá? Meu negócio era trabalhar e me dedicar. E aí as coisas não estavam acontecendo, eu arranjei trabalho num clube, eu sou técnico de voleibol, trabalhei com voleibol profissional desde criança, arranjei um trabalho num clube. E aí eu trabalhava até as 3 da tarde no meu comércio, e depois às 3h30 eu entrava no clube e ia até às 11h30 da noite. E foi o que eu aprendi a fazer. Só que chega uma hora que você trabalha, e mesmo assim as coisas não estavam acontecendo. Eu não pensava em estilo de vida. Eu pensava em ganhar dinheiro, o meu dinheiro dá para os 30 dias do mês, que não dava. Estilo de vida para mim é uma coisa que eu já tinha passado por mim. Nesse momento, eu me encontrava 14 quilos acima do peso do que eu estou hoje, comia em pé, tá? Não tinha tempo de parar para comer, quer dizer, eu não comia, eu chupava a comida, era uma loucura só. Estava tomando medicamentos para gastrite, intestino inflamado, porque eu comia muita besteira, tomava muito leite, comia muito doce, comia muita embutido, né? Eu trabalhava com isso, eu tinha lá muito calabresa, linguiça, eu trabalhava com isso. Então eu acabava comendo muito essas coisas e isso foi me debilitando em relação a isso. E foi aí, né, desse cenário todo, que eu comecei também a ter problemas financeiros, entrei em dívidas, e foi aí que apareceu essa grande oportunidade na minha vida. Eu, desde criança, fui envolvido com a área esportiva, então eu venho do meio esportivo, e naquele momento, né, trabalhei com voleibol, como falei para vocês, e naquele momento, como que aconteceu? Essa oportunidade veio, ela veio por um amigo que não sabia o que era. Alguém convidou meu amigo para essa oportunidade, e ele disse, não tenho tempo, né, não me interessa. Mas aí ele me indicou, ele me recomendou, ele indicou, na verdade. Falou, tem uma pessoa falando de uma oportunidade, por que você não vai falar com ele, já que você está buscando alguma coisa? E aí essa pessoa se tornou meu patrocinador. E foi aí que começou a minha história com a Companhia Herbalife. Eu não entendi muita coisa no começo, eu entendi poucas coisas. O meu patrocinador falou várias coisas, mas eu não entendi muita coisa. Eu entendi 3 coisas principais. Ele me disse que estava ganhando R$2.000 extra sem largar o trabalho principal dele. Eu achei interessante, eu estava em busca de um trabalho, tá? De uma renda, na verdade. Já trabalhava demais. Ele me disse que tinha reduzido 35 quilos com esses produtos, mostrou uma foto dele de antes e depois. Falei, nossa, se tiver um produto que ajuda as pessoas a ter esse resultado, muita gente vai querer. E a terceira coisa que ele falou, Claudinei, eu faço esse trabalho em tempo parcial, tá? E um dos meus sonhos era conhecer os Estados Unidos. E eu fiz um trabalho com essa empresa e ela me reconheceu por esse trabalho. E eu acabei de chegar dos Estados Unidos, eu e a minha esposa. Era um sonho nosso. E a empresa pagou pra gente. Eu falei, nossa senhora, essas 3 coisas eu não esqueço de jeito nenhum. Eu falei, eu quero saber como é que eu faço esse negócio. E foi aí que eu tomei a decisão de me cadastrar na empresa, que é muito simples, né? É um cadastro, é barato, é muito simples. Qualquer pessoa consegue fazer, tá? E aí começou o meu negócio. E aí o que eu fiz? Ele falou, Carley, começa utilizando os produtos. Comecei utilizando os produtos, e aí que eu falo para vocês, o meu resultado que chamou muito a atenção, tá? Meu nível de energia, perder peso me chamou a atenção, mas não foi o que mais me chamou a atenção. Porque perder peso, eu tinha os meus jeitinhos de perder peso, né? Eu acordava 1 hora mais cedo, corria 10 quilômetros, fechava um pouco a boca durante o dia e eu perdia meus 3, 4, 5 quilos que eu estava acima do peso. Só que eu estava muito acima do peso. Eu não estava preocupado com isso, mas isso me chamou a atenção. Eu reduzi meu peso, tá? Em 45 dias eu mandei 9 quilos embora, hoje eu estou 14 quilos a menos.
E eu comecei a participar do sistema de apoio. Existe um sistema de apoio para a gente se desenvolver. E eu me desenvolvi. Eu que não gostava de vendas, extremamente tímido para falar com as pessoas. Todas as vezes que eu tentei fazer alguma coisa com vendas, eu sou um cara corajoso, eu sou um cara persistente. Mas eu tinha tentado 5 vezes tentar vender alguma coisa. E as 5 vezes eu perdi dinheiro. Eu comprava, ia tentar revender, eu perdia dinheiro. Então eu falei, eu não consigo fazer nada com vendas. Vendas não é minha praia. Mas quando ele me mostrou esse projeto, que eu ia utilizar essa nutrição e eu ia passar essa confiança, eu falei, eu vou usar. E a hora que eu usei, eu me senti bem, eu comecei a falar com as pessoas. Foi assim que começou o meu negócio. Tá? O meu negócio começou com renda direta primeiro, tá? Fiz alguns clientes, ganhei R$330, fiz alguns distribuidores, no segundo mês fiz alguns distribuidores, e com as vendas, no segundo mês, R$780. Esses distribuidores também começaram a fazer o negócio. No terceiro mês, passou de R$1.500, porque eu comecei a já entrar com a renda alavancada. Olha que interessante, é muito rápido isso. E aí aquela renda alavancada que o Eduardo falou. E aí eu comecei a entender, eu falei, putz, eu trabalhava 2 trabalhos, mas nenhum deles tinha renda alavancada de verdade. Todos eles eu era empregado, eu trocava as minhas horas para poder ganhar dinheiro. E aí eu comecei a entender essa renda alavancada. E eu falo para você, quando começa a entrar dinheiro de renda alavancada, você não tem ideia, você muda, você é uma outra pessoa. E eu fiquei mais animado ainda, continuei fazendo o trabalho, e aí a minha equipe foi crescendo, e eu fui construindo uma equipe aqui no meu bairro, aqui na minha cidade, com os meus amigos, alguns parentes, e fui falando com as pessoas. E o que aconteceu? Com o passar do tempo, essa organização foi tirando fronteiras, saiu da minha cidade, foi para cidades vizinhas, daqui a pouco estava em várias cidades do estado de São Paulo, daqui a pouco estava fora do estado de São Paulo, estava várias pessoas aqui do Brasil, em vários estados do Brasil, e hoje a organização já está fora do Brasil, tem negócios internacionais. Olha que interessante. E negócios internacionais é legal porque a gente recebe em dólar. Então a organização vai crescendo porque é algo muito bom e a gente quer levar para as pessoas. E a minha vida, a partir disso, mudou por completo. Eu comecei a frequentar lugares diferentes, comecei a viajar, tudo aquele sonho que eu tinha quando criança, eu comecei a resgatar. Eu sempre tive um desejo de conhecer lugares, conhecer culturas, eu sempre tive isso. E eu não tinha com as atividades que eu fazia, eu já nem acreditava mais nisso. Então minha vida mudou por completo em relação a tudo isso, ok? E o que eu quero passar para vocês, agora, vocês estão chegando, porque tudo isso aqui é história, isso vai acontecer com você se você seguir o nosso plano, está tudo pronto, a gente sabe o que fazer, tem experiência, nós vamos passar tudo para você e a sua vida pode ser transformada também, como transformou a nossa vida. Então a nossa vida hoje é o quê? É trabalhar, se dedicar, falar com pessoas, viajar pelo mundo,